vilas, Villa d'Este, Villa Gregoriana, Villa Adriana. Tu studi sempre, prima di fare i video? Hoje eu não estudei. Oi pessoal, tudo bem? Hoje é domingo e nós estamos indo viajar de novo para uma cidade que tem aqui em volta de Roma. E hoje nós vamos para Tivoli. E a cidade de Tivoli tem 3 vilas, que são parques na verdade. O primeiro deles é Villa d'Este. E eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Já deixa o joinha aqui embaixo e se inscreve no canal se você é novo. E vamos lá! A cidade de Tivoli fica a mais ou menos 1 hora de distância de Roma, 40 quilômetros daqui. Então se você vier para Roma, dá para você pegar, se eu não me engano, um ônibus ou metrô que chega lá na cidade para você conhecer também. Ela foi conquistada por Roma no século IV a.C. Essas vilas que a gente vai viajar, que se tornaram parques hoje em dia, elas são na verdade onde os ricos de Roma moravam. Então eles construíram vários palacetes e cada palacete tinha um jardim bem grande. Hoje em dia eles se tornaram parques e museus públicos para a gente visitar. Em 1550, o cardeal Hipólito II d'Este foi nomeado governador de Tivoli e ele iniciou a construção da célebre Villa d'Este, sob a direção do arquiteto engenheiro de Ferrara, Alberto Galvani. O pintor-chefe da ambiciosa decoração interior, Livio Agresti, usando a inspiração no desenho, além de muitas estátuas e muitos mármores usados para a construção da vizinha Vila Adriana, o retiro palaciano do imperador Adriano, e a revitalização de técnicas de engenharia hidráulica romana para fornecer águas a uma sequência de fontes, o cardeal criou um elaborado jardim de fantasia, o qual mistura elementos arquitetônicos com elementos aquáticos e teve uma enorme influência no desenho paisagístico na Europa. Você pode ver aqui como lugares que nós já visitamos, tem a típica conformação medieval do centro da cidade. Sim, mas aqui a diferença principal é que tem as vilas que tá muito bonitas de visitar. Agora a gente vai comer numa pizzaria. É tipo uma rede de fast food. Se chama Alice. Io ho preso questo qua con la bresaola. Presunto de vaca. E tem melanzane, que seria berinjela, essa aqui é abobrinha, a fungo, que é cogumelo. Fungo e salsicha. É, e esse é um suclim. Uma água e uma coca, 13 euros. Esse suclim, como a coxinha famosa aí no Brasil, é um salgado frito, só que esse aqui é feito de arroz e queijo dentro.
Aparentemente o meu não tem, mas o do Rafael ele tem queijo dentro. Tu non sei italiana e poi sono razzisti. Ti dai un altro morso, c'è il formaggio. Ecco, vediamo. Il formaggio. Uma coisa que eu esqueci de falar é que a pizza que eles servem aqui é a pizza Otávio, que é uma pizza, não é aquela pizza redonda que a gente está acostumado a comer, é uma pizza retangular. Eles fazem vários sabores e você escolhe o sabor e paga por quilo. A própria Vila d'Este rodeia por 3 lados um pátio do século XVI, situado no antigo claustro beneditino. A fonte numa parede lateral, enquadrada na ordem dórica, contém uma escultura de uma ninfa adormecida, guardada pelas águas dos Este. Este é o sobrenome da família. As árvores estão cobertas porque agora que a primavera está começando, mas como era inverno, eles cobriram as topiarias para não queimar por causa do frio do inverno. A entrada principal no centro conduz ao apartamento Vecchio, com um teto abobadado coberto por afrescos com alegorias seculares feitos por Livio Agresti e os seus alunos. Essa aqui é a antecâmara do quarto do cardeal. Dá pra vocês verem que ela é toda pintada com afrescos. O teto é incrivelmente decorado. E as pinturas estão muito bem preservadas porque tem mais de 500 anos. Tem mais de 500 anos essas pinturas, então tá muito bem preservado. Bravo, stavolta hai studiato. Todas as janelas elas têm pinturas em volta. Algumas salas também têm pinturas no teto. Essa aqui era a capela particular deles, como vocês podem ver, ela fica logo depois do quarto do cardeal. Então, olha só os detalhes, o teto é inteiro pintado com imagens sacras. A sala da caça, é pra vocês verem que todas as paredes têm imagens de cenas de caça. Je ne veux ni conquérir ni diriger personne. Je voudrais aider tout le monde dans la mesure du possible. Juifs, chrétiens, païens, blancs et noirs. Nous voudrions tous nous aider si nous le pouvions. Les êtres humains sont ainsi faits. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain par lui donner le malheur. Nous ne voulons pas haïr ni humilier personne. Essa daqui é a extensão da nobilidade. As paredes dão uma ilusão arquitetônica de colunas lônicas, imitam mármore e as pinturas. E a maioria das ilustrações são de filósofos e pessoas da lei, como Platão, Pitágoras. Questa invece è la stanza di Ercole, deve essere, sì. Vedi, tutte le raffigurazioni delle 12 fatiche di Ercole. É a sala de Hércules e ela registra nas paredes todos os trabalhos de Hércules. Eles diziam que Hércules era o rei de Tivoli. L'envie a empoisonné l'esprit des hommes. Nous avons développé la vitesse pour nous enfermer en nous-mêmes. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. Nous ne ressentons pas assez et nous pensons beaucoup trop. Nous sommes trop mécanisés et nous manquons de tendresse. Je dis à tous ceux qui m'entendent, ne désespérez pas. O que aconteceu aqui? Eles estavam trabalhando em 1983, então 30 anos atrás, mais de 30 anos. E o pavimento desse quarto
estava sendo reformado, reestruturado, e eles acabaram descobrindo resquícios da época romana. Então eles fizeram esse buraco aqui pra gente poder ver. Ali embaixo dá pra ver mais ou menos o piso da outra civilização romana que teve aqui no mesmo lugar. Uma entrada de uma câmara romana. Então o que acontece é que assim, vem outro povo, demole aquilo que estava construído, ou muitas das vezes eles soterram a casa da pessoa que morava aqui anteriormente e constroem o novo império deles. Então é a dominação de um império sobre o outro, de uma época sobre a outra. Por isso que tem bastante, em várias cidades aqui de Roma, tem bastante subterrâneos da época romana. Aqui é a sala de Noé. Pode ver as primeiras características religiosas do afresco, que as outras deu pra ver que eram mais pagãs e filosóficas, e aqui a gente tem os primeiros registros de religião do palácio. Essa daqui é a sala de Moisés e a decoração é adjacente à sala de Noé. E no centro dessa sala dá pra gente ver uma ópera di Cesare Nebbia. Vedi, questo è Mosè nel gesto di rompere la pietra, la roccia da cui esce l'acqua. Hai letto la Bibbia? Vocês ouviram ele perguntando se eu li a Bíblia? Porque tipo aqui em cima dá pra ver que tem uma imagem de Moisés tocando uma pedra e saindo água. Aí eu falei, eu sei que é Moisés. Aí ele me perguntou se eu já li a Bíblia ou se eu li ali no escrito. Óbvio que eu li, né? Essa sala é a sala de Vênus, e dá pra vocês verem ali que tem uma fonte que ela foi esculpida na pedra. Essa fonte é a coisa mais linda, pena que não funciona mais, até o riozinho que devia ter aqui embaixo já tá soterrado pela terra. Mas acho que é a fonte mais bonita que tem aqui dentro do palácio. Tem uma imagem aqui em cima de Vênus também. O cardinal também gostava de ver. É, safadinho esse cardinal, hein? Aqui, esse buraco. Antigamente era um acesso secreto ao jardim. Quer dizer, era um acesso para o jardim secreto do cardinal, que era aqui. Adesso andiamo a vedere il giardino. Alberto Galvani. Alberto Galvani. Fa pronunciare i nomi come gli americani. Non è come gli americani, è come il mio accento brasiliano, non è accento... Alberto Galvani. È un accento brasiliano, non americano. Oh, scusa, mania di russo. Sei in Italia, cerca di Alberto Galvani. Meglio? No, Alberto Galvani. Alberto Galvani. Livio Agresti. Livio Agresti di Forlì. Ok. Forlì. Quer dizer que não é fácil, né? Vou tentar gravar 3 vídeos hoje, não prometo os 3, mas vamos tentar, né? Eu achei que dá pra fazer os 3 parques hoje, porém, não foi possível.
Eh no, anche perché abbiamo visto il più piccolo solamente. Allora Gabi, io mi sono arrabbiato venerdì. Perché? Perché ho visto la partita della nazionale italiana, che poi ha perso 2-0 con l'Argentina e va bene. Ma c'era Jorginho che cantava l'inno e ho detto, puta che pariu, perché Jorginho sa l'inno italiano e Gabi non canta l'inno? Oddio, hanno sentito? Sei ascoltato? Dice, agora tem que aprender o hino italiano. Allora io devo imparare l'inno d'Italia? Sì che devi. Gira, gira, gira. Perché? Per diventare italiano. E allora devi imparare almeno l'inno. Anche se sei italiana come... Come? Sto registrando. Ripeto. No, per dire, anche se sei italiana come un cheeseburger. How you dare? Cioè, Come osi? anche se tu sei italiana come un cheeseburger o italiana come un wurstel. Chi ti ha permesso, Raffaele? O italiana come un sushi. Però se stai per prendere il passaporto italiano, almeno l'inno d'Italia lo devi sapere. Possiamo passare un attimo? Grazie.